Uma boa vantagem no primeiro tempo. William desperdiçou algumas chances, mas no finalzinho o castigo, o Barcelona conseguiu a vitória. A gente acompanha agora tudo o que rolou lá em Guayaquil. Jogo complicado, que a gente já sabia. Nivaldo Prieto comandou a nossa transmissão. O Palmeiras sobe ali a sua marcação, a bola voltou, Borja passou, ficou no chão, saída ruim do goleiro, William dominou, vai bater, tentou direto pro gol, pegou Bangueira. Vamos ver se tem contra-ataque do time do Palmeiras, Dudu, escapou, saiu da falta, lá vai o time do Palmeiras, o William acompanhou pra ele, pra fazer, passa raspando a trave. Chegou para ajudar, ganhou o Zé, Borja de primeira, Dudu, dominou, vai bater pro gol, pegou, firme, segurou ali o Bangueira. Saída de bola ruim, voltou para ele. Quase que ele toma o gol, Simon. Mas houve a falta do William. O William não pode se mover, impedindo para que o goleiro reponha a bola em jogo. Cobrança de escanteio, Mina acompanha, a marcação fica em cima do Arreaga, bola perigosa, fechada, Fernando Praz, na explosão, uma bola por cima do gol. Preocupação, Alves na primeira trave, Fernando Praz tirou, afasta, tira o William, Velasco pegou a sobra, Praz, pega firme Fernando Praz. Tietê no combate. A bola é tocada para trás. O tiro pro gol, desviou! Gol do Barcelona! Alves! Batendo de fora da área. O zagueiro Aimar estava por ali. Me parece que foi o Aimar que bateu pro gol, é ele que comemora. A bola para fora da área. O tiro, tem o desvio, vai lá no cantinho. Não chega nela o Fernando Praz. 1 para o Barcelona. Alves. 0 para o Palmeiras. Olha, no primeiro tempo eu imaginava... Quando eu vi o primeiro tempo ontem, especialmente aquela defesa que fez o Bangueira, né, no chute cruzado do William, eu falei, o Palmeiras vai ganhar o jogo. O Palmeiras não estava preocupado com a pressão da torcida, estava à vontade no primeiro tempo, construiu bela jogada, Dudu com liberdade, como o Lucas Lima, construindo grande jogada, e aí esse castigo no finalzinho, Paulo Lima. Mas a paciência que teve o Palmeiras no primeiro tempo não foi a paciência do segundo, que teve também a equipe do Barcelona. O Barcelona também acabou com a paciência e foi para cima. Resolveu jogar futebol em cima do Palmeiras, resolveu tentar o resultado. E a questão do gol no final é aquilo que a gente chama de castigo mesmo, porque o Palmeiras também jogou muito retraído em boa parte do segundo tempo. Preferiu esperar. Muita gente reclama, né, de possível cansaço do Palmeiras, muita gente, a questão de que o Palmeiras mudou muito, jogando com o Juninho pela lateral esquerda, fazendo uma linha de 3 ali atrás. Mas, gente, é o perfil do Cuca. Não adianta você imaginar que cada treinador vai jogar exatamente no sistema que é o ideal para a cabeça do torcedor, ou para a minha cabeça, do Calil ou da Lívia. O Cuca pensa dessa maneira, o time dele anda da maneira que ele quer. Não é sempre que ele vai ter felicidade. E ontem a infelicidade dele foi exatamente um gol. Esse lance que eu quero trabalhar com você. A gente acompanha, a produção vai colocar na tela novamente, o Dudu, que tem essa característica de pegar a bola e sair em velocidade no contra-ataque, ele toca pro William. Olha, no alto da tela, no lado esquerdo, o Borja, ele não acompanha, Paulo Lima. Eu tenho a sensação que ele é pesado, olha lá, o Borja tá lá em cima, o Dudu no meio de campo, aqui embaixo da tela o William acompanha o Dudu com velocidade. O Borja fica 2 cidades para trás. Tem um corredor até maior. Ele não chega e a bola passa, o homem no segundo pau não existe, porque o Borja, ele nem aparece na imagem. O Borja é um homem de área, ele não é chega, e aí, exatamente, Paulo, e eu venho nessa pegada aqui junto com você, o Borja é o cara, é pra ficar na banheira. A bola tem que chegar para ele, ele tem se esforçado, você vê que ele tenta participar cada vez mais do jogo, no Campeonato Brasileiro, ajudou o Palmeiras, se apresentou de forma melhor, mas esse movimento de
de atacar, de ajudar na marcação, de voltar. Ele não consegue. E é muito por causa, pela posição do Cuca, mais uma vez, eu me coloco exatamente nessa toada aqui. Porque quando você tinha o Gabriel Jesus, o Gabriel também caía muito pelo lado esquerdo, mas sempre foi um cara de velocidade, de acompanhar um ataque, de acompanhar exatamente a velocidade do Dudu naquela oportunidade. Por isso o William cada vez mais, ele entra, ele cai no gosto do Cuca exatamente por essa característica, não digo igual, mas pelo menos tem uma semelhança com o futebol do Gabriel, que joga em velocidade, que acompanha o Dudu nas arrancadas. O ontem, por exemplo, teve boas chances. É esse tipo de futebol que o Cuca quer. Tanto é que o Cuca está procurando um jogador de velocidade, procurou o Richarlison, está atrás do Diego Souza. Do lado esquerdo, Paulo Lima, o Borja não é o perfil do Cuca para um homem de área. Não dá pra gente questionar o Cuca abrir mão do Keno, por exemplo, que lá do lado esquerdo, até nessa questão da velocidade, o Keno hoje vive um melhor momento do que o Borja. Sim. Principalmente nesse setor do campo, que é do Keno. Mas a experiência... Não é pra gente, pelo menos, imaginar aqui o que o Cuca tentou com o Borja naquela composição ali? Na verdade, Calheiros, ele está, de certa maneira, procurando espaço no Palmeiras para deixar o Borja jogar. Porque um jogador que vem com o valor alto que ele foi comprado, com o perfil que ele foi, até certo ponto, vendido a imagem dele, artilheiro da Libertadores, o grande nome na reta final da Libertadores do ano passado pelo Atlético Nacional, a diretoria foi lá e cacifou altíssimo. Te perguntar. Então, nesse momento, tem que botar o cara para jogar, mas o Cuca não é desse treinador também que vai ficar sendo influenciado por aquilo que veio no papel, pelo que foi pago. Não é assim. Eu pergunto para você também, Calheiro, se o Borja tivesse sido mais barato, aquele jogador que não tivesse sido tão caro, a cobrança seria diferente? Porque eu vejo muitos falando nisso, olha, foi um atleta de peso, caríssimo pro Palmeiras, pro cara ficar no banco. Ele tá carregando um peso a mais por conta das cifras? Eu acho que sim, Pode pesar. O Paulo pode pesar. Tem algumas situações, e hoje a gente percebe o imediatismo, por exemplo, da insatisfação do torcedor. Há alguns anos atrás, só para o pessoal entender onde é que eu quero chegar, alguns anos atrás, a gente ia fazer a leitura da insatisfação ou satisfação do torcedor aonde? No estádio. Hoje em dia, com essa questão da rede social, a coisa é tudo muito imediata. Você vê, há bem pouco tempo, olha o que aconteceu com o Montijo no Botafogo. O jogador se lesionou, pediu para não receber, o Botafogo não aceitou, acabou dando em rescisão. Michael Suel está passando pela mesma situação no São Paulo. Se lesionou e agora a informação que ele pediu para suspender o salário. Quer dizer, isso tudo é imaginando cobrança. O cara vai me perseguir porque eu tô aqui, eu não dou retorno. O Borja, sem dúvida alguma, não é o caso de estar lesionado, mas sem dúvida alguma, pelo valor que o clube investiu, ele se sente na obrigação de dar o retorno praticamente imediato. E não está acontecendo. Mas, ele se incomoda com isso. Eu caminho muito na ótica da qualidade técnica também do atleta, entendeu? Se você tem um cara que tem potencial técnico, que tem um potencial de excelência para ser titular de um grande clube do futebol brasileiro, ele supera, ele chega e joga. Tá aí o Lucas Prato que está jogando, tá aí o D'Alessandro que tem uma eterna história no Internacional de Porto Alegre, o Lúcio Gonzalez mesmo já sendo veterano no Atlético. Então, você tem o Copete, você tem o Casares, você tem vários jogadores que chegam do futebol sul-americano ou que retornam do futebol europeu, o que quer que seja, e se adaptam. A questão toda é que ressaltar o Borja como um cara de qualidade técnica dentro da grande área não tem esse talento todo para dominar, para dar um drible, para fazer um lençol, para dar uma caneta. Não é um cara que sai pelo lado do campo para fazer uma jogadinha de lado do campo, como faz o Guerreiro, como faz o Fred. Não tem essa característica, como faz o Lucas Prato. Não tem essa característica, não é a dele. Ele entrou no Atlético Nacional num time completamente ajustado, certinho. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer. 5 gols em 4 jogos, gol de título, acabou com a história do São Paulo na Libertadores e se consagrou. Mas bola, eu já falei e repito, ele não é um cara de excelência técnica. Pode dar certo como homem de área, finalizador, goleador, mas técnica, um cara que joga fino, com elegância, não é a dele. Vamos lá, eu tô de olho aqui na nossa hashtag, eu vejo que tem muitos torcedores do Palmeiras tweetando. Manda sua mensagem, daqui a pouquinho a gente faz mais uma tabelinha. Enquanto isso, a gente aproveita para ouvir os personagens dessa partida. Eu vi um jogo muito igual. Nós poderíamos ter feito gol no primeiro tempo com o Ilha, ou no segundo tempo também com o Ilha. Numas 2 ou 3 chances que tivemos, e eles tiveram, nos últimos 15 minutos, o controle total do jogo. Nós sentimos o jogo no final. As trocas que a gente faz é justamente para dar um fôlego novo para o time, dentro da condição de tentar fazer um gol fora.
mas nós fomos muito pressionados nos últimos 15 minutos, nós ficamos muito atrás, mesmo pondo o Keno, pondo o time mais ofensivo naquele momento, nós ficamos muito atrás, nós sentimos o cansaço da temperatura alta, da correria que foi o jogo, da sequência, enfim, de tudo o que pode acontecer. No final a gente deu uma sentida no jogo, infelizmente, e acabou tomando o gol aos 46. É ruim, fica uma sensação muito ruim de você ter tomado esse gol, mas para gente que trabalha tanto tempo no futebol, basta você pensar que 1-0 e o 0-0 não são muito diferentes, porque se você faz lá 1-0, você leva para os pênaltis. Se você empata aqui 0-0, qualquer empate com gols lá daria vantagem para o Barcelona, a vaga para o Barcelona. Então, 1-0 nós temos um mês para trabalhar, para melhorar em todos os sentidos e fazer o segundo tempo em casa. O primeiro tempo foi aqui, pelos últimos 15 minutos eles mereceram ganhar, parabéns. Agora nós preparar bem para jogar em casa uma final que a gente sai perdendo de 1-0. A gente acho que fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo, do meio para o fim, a gente perdeu um pouco o controle do jogo, não conseguiu segurar muita bola e eles acabaram criando um volume grande e a gente foi castigado com um gol no fim, em que eles contaram com um pouco da sorte e a gente com um pouquinho de azar. Sim, né, a gente fica puto, né, falando bem o verbo aí do pessoal usa no futebol, né, conseguimos, principalmente no primeiro tempo, fazer um bom jogo, no segundo tempo normal, tomar pressão, a gente sabe que é difícil jogar aqui, né, no segundo tempo não conseguimos chegar tanto como no primeiro, e 0-0 era melhor que tomar o gol, né, e claro que nosso objetivo era a vitória, fazer o gol, né, mas o Palmeiras continua vivo. A gente sabe da nossa força também diante do nosso torcedor, do nosso estádio, e erguer a cabeça. Agora o foco é voltar para o Brasileiro, e o jogo de volta lá a gente sabe que vamos fazer uma grande partida e classificar. E a gente lembra, né? A gente lembra que não dá pra gente ignorar, né? O Palmeiras não pode servir de justificativa para derrota, mas o Palmeiras teve sim um baque antes do jogo, a situação do filhinho do Guerra, apenas 3 anos, um acidente doméstico no aniversário da esposa dele em Barueri, né? Acabou se afogando na piscina de casa, está hospitalizado, a gente não tem maiores detalhes, até porque é um pedido da família, né? Nesse momento, preservar o menino, a gente torce muito pela recuperação, e o Guerra inclusive ficou fora do jogo, ontem à noite mesmo retornou ao Brasil para acompanhar a recuperação do filho dele, né? E tomara, a gente está torcendo muito aqui para que corra tudo bem e logo logo o menino esteja em casa aí brincando e com saúde. Bom, de olho na nossa hashtag, Paulo Lima, o Alexandre diz o seguinte, que o Borja, no Atlético Nacional, jogava muito bem com o Torres, acompanhado do Guerra, e aí ele fazia o homem de área. E de acordo com o torcedor do Palmeiras, o Alexandre, o Palmeiras não tem um camisa 10 para isso. Na verdade, o Palmeiras não tem esse camisa 10, como, por exemplo, você tem um Diego e o Diego no Flamengo e o Lucas Lima. Mas você tem um Palmeiras completamente. O Palmeiras foi campeão brasileiro do ano passado, gente, sobrando na turma, sem esse tal camisa 10. Não é uma justificativa que possa ter. Só que naquele ano você tinha um garoto que estava despontando e chegou a titular da seleção brasileira e hoje é titular absoluto do time do Tite da nossa seleção, que é o Gabriel Jesus. O que eu ressalto é a qualidade técnica do jogador. Naquele time do Atlético Nacional, o Atlético Nacional fez a primeira fase como nenhum time da Colômbia fez em toda a história da Libertadores. Teve nos 6 jogos quase 100% de aproveitamento, foram 5 resultados positivos, apenas uma vitória, um dos ataques mais positivo, a defesa menos vazada, deslanchou o Atlético Nacional naquela oportunidade e o Borja entrou num time perfeito, tá certo, Maquinelli Torres, o Guerra, o Berrio pela direita, um time completamente consistente sob o comando do Rueda. É diferente agora, ele chega para ser um homem de área, de salvação, no Palmeiras que não joga com aquela característica. É completamente distinto o trabalho do Rueda do Cuca. Mas a minha observação, a minha análise é qualidade técnica. Nesse momento, e desde o momento que chegou, eu sempre ressaltei e repito, não acho que ele seja um cara para chegar e sentar na janela do primeiro time do Palmeiras. Não acho. Enfim, está provando isso.
Lamentar esse resultado aí do Palmeiras, que poderia ter sido melhor, mas tá tudo aberto e o Palmeiras tem time de sobra, hein, para reverter e segurar a vaguinha na Libertadores. É bem possível que reverta com tranquilidade. Também acho. Não acho que vai ser difícil, vai ser apertado, mas o Palmeiras vai ter mais tranquilidade para jogar aqui, muito mais consciente, tranquilo. O Cuca falou de cansaço, como a gente ressaltou aqui, enfim. A casa do Palmeiras e com Guerra, o Palmeiras não perde em casa. E se tudo correr bem também, com Guerra em campo, com tudo resolvido, com tudo tranquilo. Guerra e com mais outros personagens, o Felipe Melo, o Moisés pode estar voltando também. Lembrança, Felipe o Melo. próximo jogo é no dia 9 de agosto. Jean, lateral direito. Pode pintar um outro Palmeiras, o Jean, o Moisés, Felipe Melo. Tem uma turma boa voltando. Agora, o Palmeiras foi bem, perdeu o jogo, poderia ter conseguido um resultado melhor. Agora, não foi o caso do Atlético Mineiro, né? O Atlético não foi legal a atuação, não. O Atlético apareceu apagadíssimo em campo, o Galo jogou mal e com um time apático perdeu o Magrinho ali por 1-0 para o Jorge Wilstermann, um jogo que aconteceu lá fora, aconteceu na Bolívia. Vamos conferir então os melhores momentos e com a narração do gigante, do Éder Reis. Já está autorizado o camisa 7, Berguesse, levantou, mete pra fora o Alex. Rafael, Fred, deu certo agora, olha só, vai chegando, Robinho bateu pra fora. Fica com ela o Cardoso. Pedindo o Berguesse, olha o Berguesse, dominou o Berguesse, pegou, bateu, essa bola voltou, olha o Gilberto Álvares. Gol do Jorge Wilstermann. Álvares, camisa 19. A bola foi levantada no desvio, bola para fora. Tentou mais uma vez, o Galo não conseguiu agora. O Rafael Carioca, a gente aproveita para rever o lance. Teve liberdade para subir, subiu na frente do Alex Silva. O de Cardoso. E olha o espaço que conseguiu o Cardoso. Tocou no Serginho, cruzamento do Serginho, Fábio Santos. Cardoso pegou a sobra no chute de longe, bola para fora. Chute inesperado, bola perigosa, o torcedor gritou, quase foi a vez do Jorge Wilstermann. Olha essa bola lá dentro da área, no desvio de cabeça, a bola vai na trave, quase deu para o Rafael Moura. No pé da trave, de novo o lance. Rafael Moura subiu na frente do Alex Silva. E na sequência o Alex Silva meteu para fora. Quase o gol de empate do Galo. 1-0, Jorge Wilstermann, mais uma vez dando trabalho para equipes brasileiras nessa Libertadores. Já tinha acontecido na fase de grupo contra o próprio Palmeiras e agora complicando lá em Cochabamba, ali na mesma linha do Palmeiras aqui. O Galo tem condições de reverter no outro, Há controvérsia. Né? Há controvérsia. Por quê, hein? Porque nessa comparação rápida entre Palmeiras e o Galo, o Palmeiras vem fazendo muito bem o dever de casa. Sim. O Galo não tá fazendo valer o lema do caiu morto, tá morto. O Galo tá oscilando muito jogando em casa diante da sua torcida. O placar é magrinho, pelo placar pode se reverter. Pelo elenco que tem, também pode. Pelo futebol de ontem, eu não bato o martelo, não. E aí, hein, Paulo Lima? A leitura da Lívia ela é correta e é coerente, não tem a menor dúvida disso. O Atlético é um time muito apático e o próprio Roger reconheceu isso e as mudanças que ele tentou fazer, a partir do momento que entrou o He-Man, melhorou. Você pensar que você sai um Fred, quase que é um cara, gol ali, né? E você tira um Fred, que é o segundo maior artilheiro da temporada, ao lado do Henrique Dourado do Fluminense, no ano, e não tem sido uma coisa, até certo ponto, diferente, não. Em muitos jogos, o Roger tem tirado o Fred para colocar exatamente o Rafael Moura.
pesa a altitude, pesa o desgaste, tudo isso a gente reconhece e sabe que pesa. E pesa também um dia de pouca inspiração de alguns dos principais jogadores. O Robinho não foi um cara de muito... Entendeu? Então o time também, às vezes, não é sempre que um time vai andar. Não é a noite do time. Não é a noite. E essa noite o Atlético não foi brilhante. Mas os jogadores reclamaram muito do gramado. Todo mundo reclamou do gramado, impressionante. Até o Vitor reclamou do gramado, o goleiro reclamou do gramado. O Vitor que toca pouco a bola reclamou, para você ver o nível do gramado. Ou seja, mas não tem jeito. O futebol sul-americano tem essas características e tem que passar por isso. É uma adversidade? Lógico que é. E é superando a adversidade que o Atlético vai em frente. Eu acho que a questão do Palmeiras jogar em casa também tem a referência do Atlético jogar em casa. Eu acho que os dois clubes brasileiros passam sem muito susto. Tomara. Como é que o Roger viu essa derrota, esse resultado aí lá em Cochabamba, na Bolívia? Fala aí, professor. Foram dois tempos de jogo distintos. O primeiro jogo que o adversário impôs o seu estilo de jogo, que é muito de bolas em profundidade, bolas em lançamento, e algum pouco de articulação depois da disputa de primeira e segunda bola. E poucas vezes eu vi o meu time colocar a bola no chão, com exceção dos primeiros minutos de jogo, e também fugiu da sua característica ao entrar no jogo das bolas aéreas, disputa para primeira e segunda, que não é o nosso jogo predominante. Essa disputa tem dois tempos. O primeiro foi vencido pelo adversário pelo placar mínimo. A disputa está aberta. Em casa nós somos muito fortes, assim como o nosso adversário é forte em casa. Foi assim que obteve essa classificação para essa fase. Perfeitamente possível reverter a situação, mas com um outro tipo de jogo, não com a característica desse jogo, principalmente na primeira etapa, que permitiu igualar o jogo com o nosso adversário e dar a vantagem, porque é o seu estilo de jogo com predominância. Mas a disputa está aberta, e a gente em casa é forte também. Tá aí, a disputa tá aberta, diz o Roger Machado. Agora, Paulo Lima, Libertadores, vamos lá. Um pouquinho mais pra frente, esse jogo da volta contra o Jorge Wilson. Mas vamos falar do Galo no Brasileirão, que não começou bem, mas agora está se recuperando. Tá crescendo e está se colocando no lugar dele. Isso pode atrapalhar o resultado como o de ontem? Não, o Botafogo sendo o próximo adversário, fora de casa no Brasileirão? Como é que você imagina esse cenário? Não atrapalha nada, é completamente diferente. Jogar em casa, descansado, sem altitude, jogar num gramado que o time conhece, que tem qualidade. Você ressaltou aqui também sobre o Jorge Wilson, quando teve exatamente jogando contra o Palmeiras, que deu um trabalho danado e o Palmeiras venceu no finalzinho. Pode ser um jogo apertado, mas o Roger tem toda a razão. Um time que teve no primeiro tempo uma oscilação diferente do segundo tempo, o Atlético tem tudo para reverter jogando em casa. Experiência, qualidade, apoio da torcida, um gramado de muito mais qualidade, um gramado muito melhor para jogar futebol. E o Atlético cresce na competição do Campeonato Brasileiro. Resultados adversos, eles fazem parte da vida de um clube de futebol. Não queiram pensar sempre que vai ser molezinha, que vai ganhar aqui, que vai ganhar ali. Não. Agora, reverter o resultado, sim. Aí é a obrigação do Atlético jogando em casa. Você falou do Botafogo aqui no Newton Santos. O Botafogo joga hoje, ainda joga hoje. Repare bem como é árduo, é dolorido o calendário do futebol brasileiro. E o Botafogo sem o mesmo número de recursos que tem o Galo. Exatamente. E eu tô de olho aqui na nossa hashtag Bom Dia Fox. Quinta, o Pedro acha que o Palmeiras e o Galo, eles possuem os melhores elencos, porém estão apresentando futebol muito abaixo do elenco que tem. E tem a corneta saudável é bem-vinda aqui no Bom Dia Fox. O Daniel, que é torcedor do Galo, ele acha que o período do Roger no Galo está acabando. Está muito próximo. Cornetinha, a gente coloca na roda também o Daniel Paraense. Calma, Daniel. Deixa essa corneta mais sossegada. O carnaval tá longe ainda para dar aquele apito, né? Pode apitar, mas não tão forte assim. O trabalho dele é bom, campeão mineiro. Não é hora de já cortar o pescoço do Galo, não. Muito pelo contrário. Deixa esse Galo em frente com o Roger, tá tranquilo. Não é aquilo que o torcedor gosta. Mas vai bem, tá na Libertadores, o time fez boa campanha, vai decidir em casa. Olha só quanta vantagem tem o Atlético. Calma, Daniel. Deixa o professor, deixa o homem trabalhar. Ainda tem tempo. A partida de volta é dia 9. Quem sabe esse Galo não volta com aquele lema do Galo forte e vingador. É isso. É no Horto o assunto. E aí em casa, como diz a mãe, em casa a gente conversa. Muda tudo. Vamos falar do Flamengo que fora de casa, na casa do adversário, fez a festa, ainda que no segundo tempo. Ainda que no segundo tempo. Aliás, o segundo tempo foi um carnaval, né? Teve tudo. Gol pra tudo quanto é canto, 7
instigou. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar com o João Guilherme. Conte essa história pra gente, afinal de contas, foi uma noite pra lá de agradável para os rubro-negros no Fox Sports 2 com ele, João Guilherme. Alô, meus amigos do Bom Dia Fox, alô Lívia, alô Calheiros, que prazer estar aqui com vocês. E ontem eu estive transmitindo com o Zinho, com o Leandro Quesada e o Ricardo Lai, um jogo que nós definimos como maluco. O Flamengo venceu o Palestino por 5-2 e os 7 gols aconteceram no segundo tempo. O Flamengo fez logo 1-0 com o Hever, tomou a virada e depois revirou o placar. Vamos combinar o seguinte? Vamos ver então os melhores momentos dessa partida incrível. Veja aí. Aí o Berrio saltitando na área, tá frio, a beça, cruzamento, passou, sobrou, vai entrando o Hever, toca a música, é gol do Mengão! Gol! Hever! Aí vem lançamento, bola na área, desvio de cabeça, sobe a defesa, tira, volta o Palestino, é gol! Gol! Do Palestino e saiu um belíssimo gol. Romo! Aí vem cruzamento, não, a cobrança curta. Lá vem bola pro meio. Ih, rapaz, o Everton furou do Palestino, é gol! Vidal! Gol! Do Palestino! Depois de uma furada impressionante. 8 finalizações para cada lado. Everton Ribeiro segura a bola, prende, protege, gira, cruza. Do outro lado, desvio de cabeça do Berrio. Leandro Damião, a zaga se enrola toda. Tá viva, tá valendo. Berrio, é gol! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Fazer a festa da maior torcida do Brasil, na força, na garra, na insistência, na luta, o Raio Negro foi lá e empatou o jogo para o Flamengo. Escorregou, tá zonza ali o Gutierrez, Everton entrou, pode pintar a virada, Everton cruzou, Damião de calcanhar, para tudo, que golaço! Gol! Leandro Damião de calcanhar. Everton cruzando na boca do gol, desvio, sobrou, olha a cabeçada, toca a música, é gol do Mengão. Rafael Vaz. Gol! Rafael Vaz. Para tirar a má fase, para tirar a zica, para espantar as críticas e para fazer vibrar a maior torcida do Brasil. Engatou a marcha, acelerou e foi embora. Fez o passe, Everton Ribeiro, que jogada, driblou, opa, isso aí é pênalti. Não precisamos nem de replay, é pênalti. Olha lá. E com a mão, hein? Everton Ribeiro correu, bateu, cavadinha, toca a música, gol do Mengão! Goleada rubro-negra! Everton Ribeiro, que primeiro gol com a camisa do Flamengo, cheio de estilo! O Flamengo ficou numa situação muito boa agora na Copa Sul-Americana. Poderá perder até por 3 gols de diferença na partida da volta, marcada para o dia 9 de agosto, na Ilha do Urubu. Convenhamos que o Flamengo está muito perto das oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará ou o Chapecoense ou o Defensa e Justiça da Argentina.
Um ótimo programa aí para vocês, como sempre, hein? Bom dia, Fox! E lembrando que o Flamengo volta à delegação hoje e sábado tem só Vasco e Flamengo em São Januário. Grande abraço! Grande abraço, João Guilherme, para tudo, porque sábado tem o Vasco. E que transmissão fez o nosso companheiro João Guilherme. Olha, João, primeiro tempo bem desagradável. Nossa! Horroroso, numa deselegância, a coitada da bola que não tinha muito a ver com a história. Aquele negócio do arquivo, você bota no arquivo, pegou o primeiro tempo. Não tem, perdemos aqui o arquivo, não tem nada. O primeiro tempo do Flamengo foi triste realmente. O João até certo ponto foi comedido, muito moderado, se esforçou, né? Por dizer que, não, João, pelo amor de Deus, 4, não tem mais. O Flamengo não, olha, aquela brincadeira que a gente sempre faz, vem pra cá, era melhor ficar lá no Chile, pra que vai vir? Não vejo, Calheiro, esse time é muito mais... E se o Flamengo colocar em campo aqueles 5, 6 jogadores que ficaram por aqui, com um padrão tático mais adequado, com um time mais ajustado, mais treinado, mais consciente, o Zé ontem levou um time para poder descansar os seus principais jogadores, visando o clássico contra o Vasco, sábado em São Januário. Ótimo, opção dele, mas o time sentiu. O time sentiu no primeiro tempo. Não, é importante. Sem conjunto, sem adaptação, sem ritmo de jogo. Mas é que tá, nesse ponto aí, vou pegar desse ponto. Aí que é importante, você quando tem um elenco numeroso, com vários jogadores com condições de jogar, como é o elenco do Flamengo, uma hora ou outra, a questão tática do padrão, perfeito. O Fábio Carille, por exemplo, do Corinthians, está conseguindo isso. Ele deu uma cara, um padrão ao Corinthians. São 11 titulares trocam as peças e o Corinthians tem o mesmo plano de jogo. O Flamengo ainda não atingiu esse estágio. O Flamengo ontem sentiu muita ausência desses jogadores que não viajaram. Mas tudo bem, mas uma hora ou outra tem que colocar esse time para jogar junto, porque vai precisar. Vai precisar quando afunilar. Né? E agora o Flamengo, em termos de planejamento, a gente pode discutir. Deveria ter poupado? Não deveria? Bom, a discussão é longa. Mas em termos de planejamento, pela circunstância, ficou tudo bem. Consegue um belo resultado e tem esses principais jogadores inteiros para o clássico contra o Vasco. A questão também, a gente sabe da importância da Sul-Americana, né? Até certo ponto da parte que deixa o time com mais visibilidade, mas você tem uma diferença técnica entre alguns times que disputam a Sul-Americana e os times que disputam a Libertadores da América, né? O Flamengo pegou 3 times encardidos no primeiro turno, na primeira fase. Hoje pega um Palestino, o João falou, o Flamengo está pensando nas quartas de final da Sul-Americana. Não tem mais o que pensar. Ô Paulo, você nem se botar na régua, Lívia? Foi a primeira vitória do Flamengo na temporada fora de casa numa competição internacional, somando o bolo, Libertadores e Sul-Americano. O Flamengo fez um ponto na Libertadores. Na Libertadores o Flamengo apresentava um bom futebol, mas não tinha um capricho, o refinamento na hora de colocar a bola para dentro do gol e aí perdeu fora de casa. Agora o que a gente fala, ô Paulo Lima, o Flamengo precisa agradecer muito que o Palestino está no seu primeiro jogo, está voltando de férias, o time está sem ritmo, está sem algumas peças importantes, teve uma modificação muito grande. E foi o penúltimo colocado no Campeonato Chinês. O primeiro tempo do Flamengo é o reflexo da falta de entrosamento, justamente por conta disso que o Calheiros colocou. O time principal está se ajustando, está encontrando um padrão agora. Com isso, os atletas que estão no banco não jogam. Ontem eles jogaram e mostraram que precisam bater mais uma bolinha entre eles, mas está resolvido no segundo tempo. A galera fez a festa e o Rafael Vaz, o Vaz tão criticado, marcou seu primeiro gol vestindo a camisa do Flamengo, o Vaz, o Everton. Tem muita gente tweetando aqui, olha lá na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta. Daqui a pouquinho eu dou essa moral para vocês, eu pego uma mensagem e coloco pro Paulo Lima, mas antes vamos lá pro Chile, vamos voltar para lá com alguns personagens dessa partida. Uma partida que no primeiro tempo demoramos um pouco a entender a dinâmica, a estrutura de jogo do Palestino, apesar de uma equipe jovem, quase que toda reformulada do ano passado, tem uma estrutura de jogo muito interessante. Está de parabéns o professor Germán Cavalieri. Mas após o intervalo a gente entrou um pouco melhor, demos um ritmo um pouco maior à nossa dinâmica de jogo e conseguimos aproveitar as oportunidades. Temos uma boa vantagem, mas a decisão ficou para o Rio de Janeiro. Deve ser um jogador, além de muito talentoso, muito inteligente também, facilita rapidamente, entendeu a nossa forma de jogar. Hoje, assim como toda equipe no primeiro tempo, a gente esteve um pouco confuso, até entender a dinâmica do jogo da equipe do Palestino.
mas no intervalo a gente conseguiu acertar um pouquinho o posicionamento e acredito que tivemos uma vitória merecida. Sim, ano passado foi 1-0, eu estive presente aqui também. Depois, por um acidente, fomos eliminados lá em Cariacica, mas hoje, graças a Deus, conseguimos essa vitória, esse placar elástico. Foi um jogo difícil, a gente sabe, porque no segundo tempo fizemos 1-0, eles chegaram a virar a partida, mas graças a Deus nosso time estava muito concentrado e conseguimos essa vitória. Não, preocupa, né? A gente conseguiu fazer um gol rápido no segundo tempo, mas logo em seguida já tomamos a virada, mas a gente teve tranquilidade, soubemos atacar, impor nosso ritmo, conseguimos a virada. Tem um detalhe aí, e a Lívia está dando uma olhada aqui nas redes sociais, que eu vou jogar aqui para a gente analisar. Eu estou percebendo, é impressão minha, ou eu estou percebendo o torcedor do Flamengo esse ano um pouquinho mais comedido? Talvez não tem cheirinho ainda? Não, sabe, isso é legal, isso é legal. Gente, o Flamengo está precisando resgatar aquele Flamengo de competições internacionais lá da era do Zico, que ganhou uma Libertadores em 81, que bateu o Cobreloa, enfim, foi campeão do mundo. De lá pra cá, o Flamengo ganhou uma Mercosul em 99. É muito pouco para um clube do tamanho do Flamengo em competições continentais. E essa gestão, essa diretoria, tem essa obsessão em tornar o Flamengo novamente gigante no continente. E acho que o torcedor está entendendo isso, Paulo Lima. A gente está falando em decisão aberta. Em outros tempos, aí o carnaval no Rio de Janeiro. Eu não acho decisão aberta, não. Para mim já está fechado. O Flamengo já está nas quartas de final. Não penso diferente, não. O Carlos, essa data que o Flamengo tem contra o Palestina é uma data para descansar seus... Aí sim, com o time já classificado, com esse placar. O que chamou a atenção foi exatamente o que o Everton falou. Você faz um primeiro gol e em menos de 3, 4 minutos leva 2 gols de um time como esse. É muita desatenção. É foco. O Flamengo não tinha foco naquele momento. E aí você vai para o jogo, em 15 minutos faz 2, 3. O jogo vira exatamente como o João falou, e o Zinho e o Quesada falaram na transmissão ontem. Um jogo maluco, completamente sem um rumo, sem um norte. O Flamengo poderia ter feito muito mais gols, lógico. Poderia ter sido com uma goleada até histórica em termos de Sul-Americana. Fez pro gasto, finalzinho fez 4, finalzinho fez 5, o Rafael Vaz desencantou, todo mundo fez gol, o Leandro Damião fez gol de calcanhar. Ou seja, foi uma festa rubro-negra ontem. O Everton fez gol de pênalti. Ou seja, o Flamengo sobrou na turma. O Flamengo está nas quartas de final da Sul-Americana. Essa data aí o Flamengo tem que pensar exatamente em preservar seus principais jogos. O Vinícius Júnior ontem nem entrou. Pois é, precisou do moleque. Tem uma turma. E o torcedor está feliz da vida. Eu estou de olho na participação da turma na nossa hashtag. Todo mundo falando que o Flamengo tem sim um grande elenco. Eles ainda colocam, se o Flamengo tivesse goleiro, seria o melhor elenco do Brasil. Cornetas à parte, professor Paulo Lima, com prancheta na mão, vai analisar aqui agora o gol do Damião. Tem torcedor falando, não tem Guerreiro, mas o Damião tá em campo. Hoje é dia de festa, coloca na tela pra gente o lance do gol do Damião. Olha, mais uma vez a gente vê uma jogada de velocidade, mas que surge, o Everton vem sendo cada vez mais o destaque. Cada vez mais o Everton vem sendo destaque nessa equipe, por isso ele botou mais uma vez o Vinícius Júnior no banco. Mas a jogada que começa lá atrás, com o lateral esquerdo do Flamengo, passa pelo pé do Everton Ribeiro, e você acompanha na movimentação do Damião como ele vem na função dele mesmo. Repare bem, olha como é que ele sai, ele abre para o outro lado, percebe que a jogada vem pelo lado esquerdo, e ele vai procurar o espaço entre os dois zagueiros. Não tem ninguém olhando para ele, ninguém. Essa é a função do artilheiro, essa é a função do homem de área que tem a característica. Olha o passe do Everton Ribeiro, né? O escorregão do zagueiro aqui do Gutierrez, da equipe é o Touro, né? É o Touro que escorrega com a camisa 19, faz o escorregão, e o Everton Ribeiro, que não tem nada a ver com isso, faz o que ele tem de melhor, né? Que é o papaléguas, que vai na velocidade, que se enxerga o jogo, vai na linha de fundo. Olha o Damião como é que ele dá aí, é perfeito. Olha o Damião. Perfeito. Essa é a função do centroavante. Encontrar um espaço entre os zagueiros, e o Damião foi preciso exatamente pela boa movimentação que teve o Everton Ribeiro. Tapa no corredor que dá o Everton aí é muita qualidade, muita velocidade. Levanta a cabeça, né? Falar também. Que fase tá o Papaléguas do Flamengo, voltou a jogar demais o Everton. É um jogador fundamental nesse esquema tático aí do Flamengo, seja com o time misto, seja com o time titular, é jogador importantíssimo. Tá aí mais uma vez o gol do Leandro Damião. Sei não, hein? Coração de mãe isso aqui, hein? Né? Sempre cabe mais um. Porque a avenida que abriram na lateral e a liberdade que o Damião teve de se movimentar para chegar na cara do gol. Mas aí você percebe exatamente isso. Quando você tem
qualidade técnica que alguns jogadores, vai na linha de fundo, levanta a cabeça e fala assim, o Damião tá soltinho ali. Vai, Damião, faz o mérito. Tá ali, ó, o Flamengo não tem nada com isso. Não, eu não tô desmerecendo o Flamengo, não. Eu tô colocando que os atletas do Flamengo, eles tiveram visão de bola do Everton, e esse enxergaram. tapa do Everton, Paulo Lima, eu que joguei ali pela lateral por muito tempo na Praia de Caraí, você sabe disso. Eu sou fã desse tipo de jogada, viu, Lívia? Eu gosto muito desse tipo de jogada, porque eu fiz muito, viu, Paulo? Muito habilidoso, né? Vou pedir pra produção recolher o copo aqui do Calheiros, porque eu não sei que ele tá bebendo, não. E detalhe importante dessa rodada, o Flamengo vai ganhar um título esse ano, hein? Calheiros e Lívia, um detalhe importante, 2 gols de calcanhar na rodada. Esse... Gol do Kaique, que foi muito bonito também, o Vilani falou, né? Que gol é esse? Maravilhoso! Do Kaique? Do Kaique do Santos. É? Vamos comparar? Então vamos lá. Então joga aí, vamos trocar. Tem esse gol de calcanhar do Damião, já vale uma enquete, hein? Agora, olha o Lucas Lima aí, que faz. E o Bruno Henrique em cima do Cascardo? Vai, meu lateral, onde eu vou? Isso. O domínio do Bruno foi incrível também. Exatamente, domina com a direita, balança o corpo, vai pra cima do adversário. E aí, mais uma vez, o Kaique na referência do homem de área, como falamos ainda há pouco do Leandro Damião. Entre os 2 homens de área, ele aparece e também com um toque de categoria lá. Entre os 2 zagueiros. Isso. Entre o Paulo... Gol de videogame, hein? Muito bonito. Ô, Paulo Lima, qual foi o mais bonito? Sempre por cá. O mais bonito disso tudo aí foi o lançamento do Lucas Lima. Então você fica com o gol do Santos? Eu acho que Lívia. O Vilani, na nossa audiência, vai falar, esse é o gol de letra, o gol de videogame é um outro. É o outro. Qual foi mais bonito, Lívia? Eu acho que a chegada do Kaique. Gol do Santos? Gol do Santos. Eu fico com o Damião. Mas olha, o Lucas Lima, gente, com essa liberdade que tem o Lucas Lima ali, você vê que tá todo mundo olhando. Ele tem tempo de olhar, pensar. Dele é impressionante. Ele veste a fantasia toda, chama. Vestiu o quê? De mestre-sala, chamou a porta-bandeira, chamou o time pra dançar, fez um lançamento daqueles que a gente não tá acostumado a ver há muito tempo no futebol brasileiro. Um lançamento de quase 40 metros. É lógico que o campo ali, né, até certo ponto mais acanhado, menor, mas é enxergar demais o jogo. Olha isso, olha a precisão. Sim, é preciso. E o domínio é a matada. Domina com a direita, puxa com a direita e leva do fundo com a esquerda, o Cascardo fica. Aliás... E aí, já que você tá no clima de carnaval, vamos jogar um confete aqui pra galera? Serpentino, tudo que tem direito. Bom Dia Fox quinta. Qual foi o gol de calcanhar mais bonito na noite de quarta-feira? O gol do Flamengo com o Leandro Damião, que já estava ali em cima da linha, já quase entrando com bola e tudo. Vou colocar quase que essa jogada completa. Perfeito. Com o Lucas Lima não fica influenciando a enquete, não. Eu votei no Leandro Damião. Você defende seu voto, pelo corredor lá do Everton. O lançamento do Lucas Lima foi perfeito. O domínio do Bruno, que ele, olha, matou ali no pé com muita categoria. E aí o Kaique, ele chegou só pra azeitar a jogada. Tá defendido o meu voto. Se você quiser, você defende o seu. Eu defendo aqui. Eu vou defender pela velocidade do Everton, característico pelo lado esquerdo. Bota de novo aí. Olha lá, que tapa do Everton. Passou de passagem pelo marcador, invadiu a área. E olha, ninguém reparou a marra do Everton comemorando. Olha lá. Abraço. Vou te falar. Eu sou o cara. A trave ainda bateu aí no Damião. Em diagonal do Everton Ribeiro. E aí o Everton entra na área e rola ali pro Leandro Damião. Quem vai escolher a galera? A enquete está lançada, a hashtag é Bom Dia Fox Quinta. O gol de letra mais bonito da noite. Kaique dos Santos, em Curitiba, ou Leandro Damião lá em Santiago, no Chile, Copa Sul-Americana. Fique à vontade, a hashtag é nossa. Não fique influenciando não, hein? Bonitos lances, eu tô aqui quietinha, só na manhã, a gente fala daqui, fala dali, mas tudo bem. O nosso assunto tá muito bom, né? Gols bonitos, vitórias importantes, mas o nosso assunto agora é sério. Isso porque o Cruzeiro tem uma parada dura já no próximo jogo, pensando no Campeonato Brasileiro, próximo jogo que acontece no domingo. A Raposa vai...